CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Você sentir em meu coração enfim.
eu queria dizer a vocês que quando nós fizemos a preparação aqui para o ambiente, nós pensamos no livro Vida Feliz, da nossa companheira Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na mensagem de número 38. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua, talvez, não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será a completa. Preserva-a para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura ou ilusão. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento, te pedimos que todos os companheiros que estão nesse momento tendo acesso a este vídeo, que possam ter um amparo dessa falange de médicos e enfermeiros do Dr. Bezerra de Menezes, que eles possam, durante todo o transcorrer da tarefa, intuir a cada um de nós, tanto no entendimento do tema, como na melhor abordagem possível para o estudo da noite de hoje. Te pedimos, assim, que esses benfeitores espirituais, abnegados trabalhadores da seara do Cristo, possam vibrar em nosso benefício, trazendo a cada um de nós todos os recursos que necessitamos. Lembramos ainda que aqueles que quiserem fazer uso da água fluidificada, que possam aproveitar o trabalho da noite de hoje para separar uma garrafa ou um copo com água para poderem fazer uso durante a semana. Bem como também a questão do passe, que esses benfeitores espirituais possam aproveitar, não importando a que horas que a pessoa esteja vendo esse vídeo, que eles possam aproveitar esse momento para ministrar o passe espiritual em cada um dos irmãos que estiverem assistindo o estudo. Assim, Senhor, humildemente te pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Que as tuas bênçãos estejam conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos dar início ao trabalho da noite de hoje. Eu queria lembrar aos companheiros, né, que a gente tem essa área aqui de comentários, né, e fica aberto aí, né, quem quiser fazer um comentário, quem quiser fazer algum acréscimo, tirar dúvidas sobre o tema, fiquem totalmente à vontade, porque sempre quando a gente faz o estudo, nosso objetivo é trocar dentro do possível, né, com os companheiros que estão presentes assistindo a reunião. Aqueles que a gente não conseguir contemplar com a resposta imediata, a gente já deixa aqui a informação que, se quiser deixar a pergunta aqui na área de comentários, né, a gente vai procurar responder depois, né? E depois também, quem quiser, entre em contato via WhatsApp, Facebook, estamos à disposição aí para ajudar em tudo que for necessário para esse tipo de tarefa. Bom, nós vamos tratar na noite de hoje, nós vamos falar a respeito dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Esse estudo, ele foi pedido, assim, né, num primeiro momento, pela Casa Espírita Ilha de Paquetá, e nós, quando pensamos em fazer o estudo, né, a gente pensou assim, em não simplesmente trazer esses princípios fundamentais, mas fazer esses princípios fundamentais abordando a introdução 6 do Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos, quando ele começa o trabalho, né, Kardec, quando fez o trabalho, né, na edição, que é a edição que a gente usa hoje em dia, a edição de 1860, ele tem a introdução, né, e depois da introdução tem prolegômenos. A gente vai trabalhar basicamente a introdução 6 e vamos também pincelar pequenas coisas de prolegômenos, tá, para a gente poder utilizar na noite de hoje. De antemão, queremos também dizer que
todos esses slides, né, eles são nossos, né? Então, se alguém quiser, né, tirar foto, capturar a tela em determinado slide, publicar no seu Facebook, cortar o slide, né, para me tirar da foto, né, para botar só o slide relativo à mensagem, né, publicar, quanto mais a gente puder divulgar isso tudo, melhor é para a gente, tá? Melhor é para todos nós, tá? Porque a gente precisa divulgar a doutrina espírita e, mais do que isso, precisa preservar a doutrina espírita, porque, lógico, né, nós não estamos aqui para ficar fazendo crítica a qualquer companheiro nosso, mas é com muita tristeza que a gente tem visto que determinados companheiros, na hora de trazer os estudos, ao invés de trazer os estudos baseando literalmente no texto que Kardec trouxe, acabam substituindo determinadas palavras e, pior do que isso, às vezes dão até conotação diferente para o tema. Então, a gente precisa justamente abordar esse tipo de assunto para a gente poder travar mais. A gente sabe, né, que esse grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, né, trabalhadores que tem na casa, procuram já fazer esse tipo de controle. Mas não custa nada a gente tentar, né, fazer essa disseminação de informação para a gente poder preservar a nossa doutrina espírita da melhor maneira possível. Então, a gente trouxe aqui, fez esse primeiro slide, para a gente ficar com a ideia, né, em um só slide, a gente já ter todos esses 5 princípios fundamentais da doutrina espírita. A construção desse edifício, vamos dizer assim, a gente colocou aqui na base, né, na base do edifício, na estrutura, né, cuidando da estrutura desse edifício, a gente colocou Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o primeiro e um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E quais são os outros 4? Os outros 4 princípios são a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Sendo que a imortalidade da alma a gente colocou aqui como um super resumo, que seria a informação de que nós somos espíritos, nós somos os seres inteligentes da criação, que é como está descrito dentro da questão número 76 do Livro dos Espíritos. A respeito da reencarnação, a gente falará aqui a respeito do conceito, né, que é da volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, né, em vários corpos, à medida que as encarnações forem acontecendo. A gente vai ter, cada encarnação vai ter um corpo diferente, não é o mesmo corpo que a gente teve numa vida passada, ora como homem, ora como mulher, né, ora viveremos mais tempo, ora viveremos menos tempo, aqui encarnados na Terra. De qualquer maneira, seria essa volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, nessa experiência que ele vai viver, nessa existência que ele vai viver. Sobre a pluralidade dos mundos habitados, a gente lembrar que todos os globos que circulam no espaço são habitações de espíritos. E na comunicabilidade dos espíritos, nós vamos tanto tratar, né, que os espíritos podem comunicar-se com o mundo material por intermédio dos médiuns, como também vamos abordar, inclusive, né, as outras influências que os espíritos trazem para cada um de nós, né? É sempre uma importância muito grande a gente perceber isso, né? Inclusive, talvez uma das questões mais clássicas que tem dentro do Livro dos Espíritos. Às vezes, em reuniões, eu me lembro de várias reuniões acontecer, de eu perguntar assim: vocês lembram qual é a questão 459 do Livro dos Espíritos? Eventualmente, a pessoa não sabe responder, né? Porque não consegue ligar o número da questão à questão propriamente dita. E aí eu digo para as pessoas assim: eu tenho certeza que vocês sabem qual é essa questão. E aí eu começo a dizer, né? Podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos? Na hora que eu já estou fazendo a formulação da questão, muitos companheiros já fazem aquela cara assim: é mesmo, né? E aí a pessoa já sabe a resposta. Muito mais do que imaginais, de ordinário, são eles que vos dirigem. Bom, a gente, quando traz uma imagem como essa, né, a gente traz uma imagem como essa e pensa assim, né, que Deus, ele está na base dessa construção, né, ele está na base como princípio, talvez o princípio mais importante, justamente porque nós colocamos aqui essa imagem dessa folha, para a gente poder lembrar daquele texto que está tanto no Alcorão,
como está também citado por Chico Xavier, não há sequer uma folha seca que não caia segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ou seja, Deus se preocupa tanto com as menores como com as maiores coisas, com as questões menores materiais como com as maiores coisas, em todos os aspectos que a gente possa imaginar. Então, eu fiz um outro desenho, né? Aproveitei um outro desenho, que era um desenho dessas bolas aqui voando, para a gente poder lembrar que quem segura as bolas é Deus, quem cuida de tudo é Deus, e cada uma dessas bolas vão ganhar, então, a conotação de um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. E nós vamos, dentro do possível, né, nós vamos trazer algumas reflexões sobre cada um desses 5 princípios que estão citados aqui. A primeira coisa que a gente gostaria de falar, para deixar bastante claro esse tipo de informação, a gente retirou uma parte do texto de introdução 6 e retiramos essas informações de prolegômenos. Porque ele diz assim, Kardec diz assim na introdução: os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. E vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram. E aí eu aproveitei que em Prolegômenos, no final de Prolegômenos, tem uma lista, né, de alguns dos nossos companheiros que participaram de maneira ativa desse trabalho do Livro dos Espíritos. Então a gente tem aqui João Evangelista, Santo Agostinho, não apenas dos Livros dos Espíritos, como a doutrina espírita como um todo. Né? Claro que tem mais um monte de gente que poderia ser citado, né, como participantes dessa tarefa, mas a gente trouxe aqui pelo menos alguns deles. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e Swedenborg. Né? Outro dia uma companheira perguntou quem era, né? Acho que não foi nem uma companheira, foi minha mãe mesmo que perguntou quem era Swedenborg. E aí eu expliquei para ela que Swedenborg, né, estava minha mãe, meu pai, minha irmã juntos, e eu expliquei para eles que Swedenborg é Emanuel Swedenborg, né, que é um dos maiores médiuns que já teve no nosso planeta, um companheiro assim inteligentíssimo, né, que ele está numa outra cidade e ele consegue vislumbrar, por intermédio de dupla vista, consegue vislumbrar um incêndio que estava acontecendo em Estocolmo, vários quilômetros de distância onde eles se localizavam. Lembrando que naquela época não existia, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha nada. Então, só 2 meses depois veio uma comunicação de que ele, né, recebeu uma carta, né, recebeu uma comunicação dizendo que houve um incêndio lá na cidade, mas que o incêndio parou um pouquinho antes da casa dele. Então, é um companheiro muito conhecido desses primórdios da doutrina espírita e muito cooperou, inclusive, com a implantação dessa nossa doutrina espírita. E aí, nós vamos dar início, então, diretamente aqui, né, vamos falar agora sobre cada um desses princípios fundamentais. Abordando o primeiro princípio fundamental, Deus, lá na introdução, Kardec diz assim: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Para que a gente traz isso? A gente traz isso para a gente poder olhar. Aqui nós trouxemos uma foto, né, de um conjunto enorme, né, de estrelas, de galáxias e do nosso universo. Então, é uma foto aqui, assim, inimaginável, né? A gente, infelizmente, a gente não tem a felicidade, né, de olhar para o céu e ver essas estrelas dessa maneira. Eu me lembro que, dentro do Antigo Testamento,
tem uma passagem que Abraão é convidado, né, vou botar aqui por Deus, entre aspas, né, claro que é um espírito superior que está trazendo mensagem a Abraão, que diz para Abraão assim: olha para o céu e tenta contar as estrelas. Né? Então, na hora que ele diz isso, né, eu fico imaginando como que era o céu no tempo de Abraão, porque hoje em dia, infelizmente, o céu está muito poluído pela quantidade de luz, então a gente não consegue ver a quantidade de estrelas que tem no céu. Mas para aqueles irmãos que já tiveram a oportunidade de ir para o interior do Brasil, em alguma localidade mais afastada, ou me lembro, por exemplo, de uma situação lá na década de 70, que eu estava numa cidade em Iguaba Grande, lá no Rio de Janeiro, que teve um grande blackout, né? Então foi um momento mágico, né? Porque quando faltou luz em tudo quanto é canto, então ficou totalmente apagado, né? E naquele tempo era logicamente muito menos luzes, né? Então a gente teve a oportunidade de olhar para o céu, aquele céu límpido, aquele céu limpo, né? Sem tanta poluição como a gente tem hoje em dia, sem tantos carros na rua, sem tanto ônibus, sem tantos caminhões. Eu me lembro de olhar o céu e fiquei assim impressionado com a quantidade de estrelas, com a quantidade de astros que a gente olha no nosso céu. Então, para a gente poder olhar para tudo isso e saber que nada disso é por acaso, né? Esse é o sentimento que deve habitar o coração de todos os companheiros que estão sendo tocados por esse sentimento de Deus, né? Por essa compreensão, por esse entendimento da existência de Deus. Todos nós, né? Que temos esse sentimento, né, de criação suprema, de criação maravilhosa, de tudo faz, de tudo, né, como colocado aqui no início dessa mensagem da introdução, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, tudo pode. Oni é um prefixo que quer dizer tudo, né? É a totalidade de potência, né? 100% potente, né? Soberanamente justo e bom. Então, esse ser que toma conta de tudo, né, das menores até as maiores coisas. É muito importante a gente entender isso, porque um dos sentimentos que habitam os corações dos seres humanos é a pessoa pensar assim: ah, eu sou tão pequeno para Deus cuidar de mim. Não pensemos dessa forma. Deus cuida igualmente das pequenas e das maiores coisas. Então, ele cuida de todos nós, nenhum de nós jamais estaremos abandonados da influência de Deus, nosso Pai. Ao mesmo tempo, nós trouxemos, assim, só a título de citação, né, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pegando, né, uma informação de uma árvore genealógica, a gente tem os vários níveis da árvore genealógica. E aí, então, a gente tem, né, somos a pessoa que está no primeiro nível, depois tem os pais, depois tem o nível dos avós, depois tem o nível dos bisavós, depois o nível dos tataravós, e por aí vai, né? Então, o tempo todo, né, vai para trás infinitamente. E aí, à medida que você vai andando para trás, né, esse conceito é muito interessante, porque quando a gente pensa em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, uma das coisas que o homem mais tenta fazer é tentar entender, tentar descobrir Deus. E aí o homem tenta retornar à origem, né? Ele vai voltando, vai para trás o máximo possível. Mas a gente precisa entender que esse conceito é como se fosse um conceito, é como se fosse uma grande parede, um grande muro, né? Uma grande montanha intransponível para a gente, porque Deus, né, nós não temos condições, nós não temos cabedal, nós não temos recursos para conseguir compreender Deus. Nós não temos ainda esse recurso, né? Para poder compreender Deus, para poder entender essa situação de uma maneira melhor, a gente teria que estar já, né, conseguir ser alçado, né, conseguiria chegar ao patamar de espíritos maiores, o que não é ainda o nosso caso. Então, como é que a gente vai poder fazer essa concepção de Deus? A melhor maneira de fazer a concepção de Deus é através das comparações do que a gente vê, né, como sendo obra do homem, e do que a gente vê como sendo obra de Deus. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do pessoal que trabalha com robótica, que faz robôs já que conseguem cair, levantar, consegue subir obstáculo, passar por obstáculos, consegue pensar,
né? Estava vendo agora há pouco aqui na internet um anúncio de uma maquininha, um robozinho pequenininho, desse tamanho assim, aspirador, ele sai aspirando a casa toda, né? Aspira, passa pano, uma coisa impressionante, né? Sensacional, né? E muito barato, né? Entre aspas, muito barato, menos de R$1.000, você já consegue comprar coisas como essa, extraordinário, né? Mas, por mais extraordinário que essa obra seja, na hora que a gente olha o corpo humano, né? Por exemplo, aqui assim nós temos uma imagem somente do sistema muscular, é só o sistema muscular. Quando a gente olha a imagem do corpo humano, como a gente olha o funcionamento do corpo humano, a gente fala assim, meu Deus, é a única coisa que vem nas nossas bocas, né? Porque não, né, não tem como a gente imaginar máquina tão perfeita, as coisas funcionando de maneira tão coerente, tão coesa, tão maravilhosa como no nosso corpo humano. Você olha, por exemplo, um computador com todo o seu potencial e olha o cérebro humano com todo o seu potencial. Você olha, por exemplo, uma máquina fotográfica, por mais cara, por mais maravilhosa que possa ser, não chega nem aos pés do nosso sistema visual, né? Do sistema do globo ocular, né? Coisa extraordinária, né? Extraordinária. Tá? Você vê, por exemplo, fogos de artifício, espetáculos maravilhosos, né? Esse ano, né? Não sei como é que vai ser, né? Dizem que não vai ter Réveillon esse ano, né? Mas só para a gente poder lembrar dos fogos de artifício que a gente tem em tudo quanto é lugar do Brasil na época da virada do ano, maravilhosos, espetáculos grandiosos, mas jamais, em nenhuma hipótese, conseguirão chegar aos pés, né, do que significa o espetáculo de uma aurora boreal. Da mesma maneira, você pode pegar quadros de pintores famosíssimos, Van Gogh, por exemplo, os girassóis, que também jamais vão conseguir chegar perto de uma imagem da perfeição, da beleza, né? Só precisa olhar um girassol. Imagina um campo de girassóis, mas só olhar um girassol já é uma coisa assim estupenda, né? Que a gente olha e fala assim, meu Deus, que perfeição, né? A distribuição das sementes, a distribuição da planta, da folha, das flores, é maravilhoso, realmente maravilhoso. A obra de Deus é maravilhosa, a obra de Deus é perfeita, é inigualável. Você olha caças e aviões espetaculares, né? Hoje mesmo estava sendo noticiado na internet, né, que o Brasil adquiriu caças novos para poder, né, tomar conta do nosso grande território, e esses caças, né, super modernos, não sei o quê, etc. e tal, mas também não chega nem aos pés de um beija-flor voando, né? Para quem tem a felicidade de ver uma ave voando, para quem tem a felicidade de observar as aves voando. Então aí a pessoa fala assim, desculpa avião, desculpa caça, você pode realmente ter um preço de não sei quantos milhões de dólares, mas saiba que você é muito mais, até posso me arriscar a dizer, muito mais simples do que um beija-flor, né? Que é uma coisa assim estupenda ver funcionando, ver o funcionamento dela. Lembrei aqui da distribuição de montanhas, lembrei lá no Rio de Janeiro do Dedo de Deus, mas nessa semana que passou, né? Algum pessoal que já me conhece deve estar percebendo que eu estou bem moreno, né? Eu fui pescar nessa semana passada agora lá no Rio, e pescando nessa semana mesmo, foi na semana passada, né? Essa semana mesmo, eu fui pescar lá no Rio, e lá de fora, olhando a costa, a gente tem uma imagem, né, que eles chamam de gigante deitado, né? São várias pedras que, quando você olha o formato da pedra, fica parecendo o nariz, os olhos de uma pessoa, a testa da pessoa, o queixo da pessoa deitada, né? Essa pedra aqui, assim, é a Pedra da Gávea, né? Então, para quem está na costa do Rio de Janeiro, olha isso daqui e fala assim, nossa, né? E essa imagem, eu tirei essa daqui porque foi a que eu melhor encontrei, mas se conseguisse pegar uma imagem do todo, a gente vê lá no Pão de Açúcar como se fosse o pé do indivíduo sendo deitado, né? Então são coisas assim indescritíveis, né? Não dá nem para a gente falar nada a respeito disso. A gente olha e fala assim, meu Deus, né? Tudo sempre é essa expressão, meu Deus, que coisa maravilhosa, que capricho em montar, em fazer essa nossa natureza. Né, para a população aqui do Espírito Santo, por exemplo, tem aqui perto de Cachoeira o frade e a freira, né?
né? Também duas montanhas assim, que espetaculares, a pessoa olha, fica parecendo que tem o formato de um frade e o formato de uma freira. Então são coisas assim que a natureza traz para a gente, que, né, de maneira maravilhosa, mostrando as obras de Deus ao nosso lado. Ah, mas Eduardo, não é só isso. Claro que não é só isso. Vamos ver o nascimento de uma criança, vejamos os bichinhos, os animais, vejamos as menores e as maiores coisas o tempo todo. É isso que a gente tem que tentar perceber dentro dessa compreensão de Deus, dentro da compreensão de Deus, nosso Pai. Ana Paula aqui colocou que chique, né? O barco sair de barco lá no Rio para pescar, né? Mas não é tão chique assim. A foto está de uma outra lancha, tá? Não é nosso barco, não, tá? Fica tranquila, Ana Paula. Boa noite aí, tá? Tarimar também mandando mensagem aqui, né, saudando, né, o nosso querido Hélio Garcia também, né, sempre muito saudosos abraços, né, para todos vocês aí do Grupo Espírita, tá? E aí de Guarapari. Nós também tivemos saudação aqui da Patrícia, já tivemos saudação da Patrícia do Rio, né, já tivemos saudação aqui também da Fabiola, da Ana Silva. Ana Silva é minha irmã, tá? Para quem não conhecer, a Ana Silva é minha irmã. Na Ana Carolina, Carol, tá? Um beijo também, um beijo em todos vocês. E essa área aqui é a área que a gente está vendo aqui, o cumprimento de vocês, é a área que a gente está falando que pode ser utilizada também para dúvidas e comentários, acréscimos que queiram fazer a respeito do tema. Sintam-se à vontade. Então, imortalidade da alma. O que a gente trouxe da imortalidade da alma? Assim, num primeiro momento, nós trouxemos ainda de introdução 6, né? Alguns itens da introdução 6, vamos dar uma lida neles. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Isso é o mundo dos espíritos. Eu vou ter que ver aqui na outra tela, porque está muito pequenininho para eu ler ali, tá? Queria dizer que a companheira Tabada colocou aqui assim, Pedra das Tartarugas, aqui na Praia do Ermitão, em Guarapari. É uma linda homenagem também divina. Eu não conheço essa pedra não, tá? Eu gostaria de conhecer, né? Na próxima vez que eu for, que a gente começar a liberar negócio de viagem aqui de uma maneira mais precisa, né? Já fica aí convocados, então, aí alguns companheiros, né? Hélio, Carol, ou seja, quem quiser depois me mostrar a pedra aí, Pedra das Tartarugas, me mostra, né, para a gente poder tirar foto e botar aqui nas palestras também. A gente tem que vale a pena a gente colocar. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, né? Somos nós, né? E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. Ele está falando desse grande grupamento, dessa grande situação que a pessoa está encarnada ou desencarnada. Se estiver encarnada é no grupo, né, dos seres corpóreos, e se tiver desencarnado, logicamente, é o grupo dos espíritos. O mundo espírita, esse conceito é maravilhoso, tá? Esse conceito aqui é espetacular, vale a pena a gente pensar muito a respeito disso. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Ele está falando nessa última frase, ele está falando do nosso corpo físico, né? Esse nosso corpo físico que é, né, obviamente, destruído, é perecível, né? Vai ser totalmente destruído por ocasião da nossa morte. E lembrando para a gente que o mundo espírita é um mundo normal, ou seja, quando criados simples e ignorantes, nós seremos espíritos. E a partir daí vamos começar uma longa jornada em que a gente vai ficar um período encarnado, um período desencarnado, um período encarnado, um período desencarnado. E vamos ficar assim, chaveando o tempo todo. Um período encarnado, um período desencarnado. Períodos maiores ou períodos menores encarnados, períodos maiores ou menores desencarnados. Mas sempre dentro dessa situação. Encarna, desencarna. Mundo corpóreo,
mundo dos espíritos, mundo corporal, mundo dos espíritos. Não à toa, uma companheira, né, a gente que recebe apoio, recebe mensagens de vários companheiros, seja no Facebook, seja no WhatsApp, né, e essa mensagem aqui veio no WhatsApp, né, um texto muito interessante, né, aquele Mário Cortella, né, o filósofo, ele, numa das suas palestras, ele abordou a respeito do assunto, dizendo que os generais romanos, quando voltavam da guerra, conduzindo os seus exércitos, eles deixavam os exércitos fora da cidade, né, eram colocados em cima de uma biga, que era conduzida por um escravo, e essa biga ia na direção do Senado romano, né, e ia sendo saudado. Enquanto ele estava no caminho, ele ia sendo saudado pelas suas vitórias, né? E aí, na hora que ele estava fazendo isso, diz, né, que sempre tinha um companheiro que acompanhava a biga, que de vez em quando, disse no texto, de 500 em 500 jardas, subia e soprava no ouvido do general lá das campanhas romanas, né, das conquistas romanas. Dizia assim: lembra-te que és mortal. Né? Para que a gente precisa lembrar? Nós precisamos lembrar que somos mortais. Essa que é a grande questão. Tá? Às vezes a pessoa pensa que é o rei da cocada preta e não é o rei da cocada preta. Por mais que a pessoa tenha, por mais que a pessoa saiba, por mais que a pessoa seja, por mais títulos que ela possua, ela vai morrer exatamente da mesma maneira dos outros que não tem nada, nenhuma dessas situações que estão sendo citadas nesse momento. Tá? Todos nós nascemos um dia, todos nós morreremos um dia. Né? E o que vai ficar dentro do planeta, né, vai ficar a nossa história. Então, que a nossa história seja regada de boas ações, regada de boas atitudes, regada de coisas, de construções extremamente positivas. Né? Hoje mesmo, eu posso falar para vocês, nós tivemos uma reunião num centro espírita lá no Rio de Janeiro, e uma das mensagens, né, ou a mensagem que foi abordada, que eu vou colocar aqui para vocês, vou contar para vocês, no caso, né, é a mensagem de número 41, confronto, né, do livro Coragem, né, outra contribuição que a gente recebeu hoje, né, essa contribuição fala em determinado momento, né, só para vocês poderem acompanhar, né, dizendo assim, que nos assuntos do espírito, a gente às vezes vê pessoas que têm amor, mas não demonstram amor, outras pessoas que têm fé, mas não demonstram as suas obras, pessoas que têm instrução sem proveito, pessoas que têm ideal, mas não trabalham, pessoas que têm entusiasmo em determinadas coisas falando, mas, no entanto, ficam inertes, não são pessoas que vão trabalhar. Né? Então, assemelham-se a aparelhos e máquinas, Albino Teixeira, autor do texto, assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Então, o que adianta a pessoa ter a oportunidade de fazer as coisas e não fazer as coisas de maneira específica, né? Não fazer as coisas que efetivamente tem que fazer? Né? Queria contar para vocês, né, para vocês verem como é que as contribuições chegam em tudo quanto é canto, inclusive durante a palestra, via WhatsApp. Né? Francisco está assistindo a palestra e me mandou aqui pelo WhatsApp: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Está lá no nome de Allan Kardec, no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris. Né? Então, só para a gente poder ver como as coisas funcionam. Sobre isso daqui a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco, a respeito dessas contribuições que a gente recebe o tempo todo. Né? Eu não tenho dúvida que isso é ação de espíritos do bem, auxiliando todo esse nosso grupamento, tá? A se sentir à vontade, a conversar e compartilhar as ideias, compartilhar os seus pensamentos. Né? A Tabata, agora há pouco, postou aqui no nosso da Pedra das Tartarugas, é isso. Cada uma das pessoas colocando, cada uma das pessoas somando, quanto mais nós somamos, melhor é para o grupo. O grupo ganha com esse tipo de coisa. Quanto mais nós participarmos, quanto mais nós somarmos, lembremos isso com muita atenção. Quanto mais nós participarmos, quanto mais nós somarmos, todos nós sempre ganharemos mais. Sempre vamos aprender e vamos poder usufruir mais. Esse é o verdadeiro princípio
que Francisco de Assis lá atrás falava com é dando que se recebe. Porque a gente doa ensinamento, a gente doa o que a gente aprendeu e, paralelamente, a gente recebe de volta um monte de outros ensinamentos. Né? Aqueles conceitos, né, de que a pessoa que mais aprende é o palestrante, a pessoa que mais aprende é quem dá aula, a pessoa que mais aprende é o professor, justamente por isso, porque quanto mais você doa, mais você recebe de volta. Então, isso é uma coisa muito importante para cada um de nós, para a gente poder se acostumar a trabalhar dessa maneira, de compartilhar as informações. Trouxe aqui uma imagem, né? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Né? Nós conseguimos essa imagem, uma imagem bastante interessante, né? Que mostra que, assim, a ideia do perispírito, né? Como uma cópia, né? Uma cópia, né? Com aspecto muito semelhante ao do corpo físico, tá? Então, esse conteúdo aqui seria, né, o conteúdo do espírito, né, dessa parte brilhante aqui assim, do foguinho aqui assim, dessa chama, né, que eles colocam aqui, várias coisas assim que a pessoa pode imaginar, né, o cordão de prata e o corpo físico. Então, a alma é um espírito encarnado. Então, na hora que nós estamos com essa compleição ternária, tá, que nós vamos explicar melhor aqui através de uma outra, né, de um outro slide, há no homem 3 coisas. A primeira coisa é o quê? Né, esse ser imaterial, que é o espírito que vai estar encarnado no corpo, tá? E aí a segunda parte é o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, e o terceiro elemento, que tem os órgãos todos, etc. e tal, que é o corpo ou ser material, que é semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Trouxe também uma outra imagem, porque dentro da introdução, logo depois, ele fala a respeito da evolução dos espíritos. Essa imagem aqui nós tiramos de um livro do Jorge Andréa, né, famoso escritor espírita, já nos deixou, já foi embora, né, mas à medida que a gente vai crescendo, criados simples e ignorantes, e aí nós vamos começando a nossa escalada evolutiva, né, dentro dessa ideia de que cada vez mais vamos largar a nossa predominância material e cada vez mais vamos ganhar predominância moral. Isso aqui está constando dentro do Livro dos Espíritos, das questões 100 a 113, em que a gente tem como terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Esse quadro aqui é um quadro bastante interessante para, né, quem quiser copiar, quem quiser salvar, se quiser me pedir a fonte do quadro também, a gente pode passar tudo isso, porque nesse quadro aqui tem não apenas, né, a distribuição da terceira ordem de espíritos imperfeitos, segunda ordem de espíritos bons, primeira ordem de espíritos puros, mas como entre parênteses a gente tem a questão do Livro dos Espíritos que cuida de cada uma dessas definições. Então a gente tem assim, espíritos imperfeitos está na 101, espíritos impuros 102, levianos 103, pseudo-sados 104, neutros 105, batedores e perturbadores 106. Espíritos bons 107, benévolos 108, sábios 109, prudentes 110, superiores 111. Espíritos puros 112, né? E aí a classe deles, puros, né? Também na 113. Então a gente tem aqui assim toda essa gama de questões, de informações, né, do crescimento espiritual que a gente vai ter. Nós não vamos ficar parados o tempo todo, muito pelo contrário, nós o tempo todo vamos ser levados, vamos sendo convocados. Quem quiser crescer por sua própria vontade, cresce por sua própria vontade. Quando a humanidade não cresce pela sua própria vontade, aí o que vem? Acontece os flagelos, né, que diz o Livro dos Espíritos, que os flagelos têm justamente o objetivo de fazer com que a humanidade cresça de uma maneira mais acelerada. Então, todos aqueles problemas que a gente considera terríveis, que são os grandes flagelos, né, que a gente precisa compreender que os grandes flagelos, na realidade, têm o objetivo justamente oposto, têm o objetivo de nos fazer, de nos levar cada vez mais na direção do progresso. Se a gente quiser se livrar dos flagelos, a gente tem que fazer força para crescer mais rápido e não precisar Deus colocar os flagelos no nosso caminho. De qualquer forma, dando continuidade, a gente vai falar agora a respeito de mais esse outro princípio fundamental, da reencarnação. Lá na introdução 6 ainda, a explicação que dá é a seguinte: deixando o corpo,
a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo, mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Esse mais ou menos longo aqui, assim, né, é uma expressão, esse mais ou menos aqui, é uma expressão que a gente tem que ficar se acostumando muito na doutrina espírita, porque isso aqui a gente vê o tempo todo na doutrina espírita. Vira e mexe, coloca mais ou menos, a pessoa às vezes lê como sendo mais ou menos. Mais ou menos. Não é mais ou menos, não. É mais em algumas oportunidades, é menos em outras oportunidades. Então, após um lapso de tempo, como é que a gente deve ler e entender isso? Que esse lapso de tempo, a gente vai estar mais longo ou, em outros casos, menos longo. Eu dei aqui alguns exemplos, tá? Claro que não é todo mundo que vai ter isso aqui, não é assim, não é uma coisa assim pré-determinada, mas é como se fosse assim, uma pessoa nasceu com essa característica, desencarnou, depois vai nascer e vai ter essa característica. Desencarna, depois vai ter essa característica. Depois desencarna e depois outra característica. Tá? Como a Tabata acabou de colocar aqui no comentário. Nós somos espíritos em experiências humanas. Esse, né, sem querer te corrigir, né, Tabata, mas esse espíritos que está aqui, assim como nós somos individualidades dos seres da criação, né, o preciosismo doutrinário diz que esse espírito, quando está falando da individualidade do ser, a gente tem que colocar o espírito com letra maiúscula, que é o espírito da questão 76 do Livro dos Espíritos. Se a gente abrir o Livro dos Espíritos, a gente tem duas definições de espíritos. A gente tem espírito na questão número 23, que é princípio inteligente, que é com letra minúscula. Tá? Então, é a nossa capacidade de inteligência. Quando a gente quer falar que a nossa inteligência tem que melhorar, a gente usa espírito com letra minúscula. Quando a gente fala da nossa individualidade, que é o caso que a gente está usando aqui dentro dessas imagens, né, isso aqui é uma individualidade. O espírito, né, nessa experiência humana, então é espírito com letra maiúscula. Esse espírito, tá, vai estar dessa forma aqui, né? Depois ele passa um tempo, as setas vermelhas é o tempo que ele está desencarnado. Aí ele passa um tempo desencarnado, é o tempo que vai estar tanto aqui mais ou menos longo e aqui também mais ou menos longo. Tem gente que vem à Terra, morre, vai embora com 20 anos. Tem gente que vai embora por 10 anos. Tem gente que vai embora com 40, com 50, com 60, com 70, com 80. Tem gente que vai embora, aquele personagem do Chico Anísio, né? Eu não vou lembrar o nome do artista, né? O pessoal, todo mundo que já viu a escolinha do professor Raimundo já deve ter visto o Seu Peru. Né? O Seu Peru, qual é a situação dele? 101 anos de idade. Né? Acabou de fazer 101 anos de idade. Né? Oscar Niemeyer fez mais de 100 anos, e outros tantos tiveram a oportunidade de viver mais de 100 anos. Tá? Ou outras pessoas vão embora mais rápido. Então, a gente passa um tempo maior ou menor encarnado, um tempo maior ou menor desencarnado. Um tempo maior ou menor encarnado, um tempo maior ou menor desencarnado. Um tempo maior ou menor encarnado, um tempo maior ou menor desencarnado. E assim sucessivamente. Vindo dentro dessas experiências, né, somos espíritos em experiências humanas. Aí o que acontece? Uma hora a pessoa vem como na pele amarela, na outra hora vem como negro, uma hora vem como branco, a outra hora vem como asiático, uma hora vem como com saúde perfeita, uma outra hora vem com a saúde não tão boa, uma hora vem como homem, outra hora vem como mulher, uma hora vem baixinho, outra hora vem altão, e aí por aí vai, cada um vai aproveitando e vai se utilizando das experiências terrenas de acordo com a necessidade individual, que o seu espírito, individualmente, com letra maiúscula, precisa desenvolver o seu espírito com letra minúscula, tá? Ou seja, o nosso interior, a nossa qualificação inteligente precisa ser aprimorada no transcorrer do tempo por intermédio das experiências que essa totalidade, que a individualidade dos seres vai tendo durante as suas encarnações, durante as suas vidas, durante as suas existências. Quando ele vai falar a respeito da pluralidade dos mundos habitados, né, ele traz para a gente assim, tendo o espírito, sempre introdução 6, tá?
Tendo o espírito, inclusive é bom te lembrar, eu trago exatamente o que está escrito lá. Eu copio e colo, tá? Copio e colo. Tendo o espírito, aqui tá, Abada, olha o texto aqui, como é que Kardec tem essa precisão, tá? Olha lá, tendo o espírito, tendo a individualidade dos seres da criação, questão 76 do Livro dos Espíritos, que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências. Essas palavras aqui, elas são vitais da gente prestar atenção. Mas são vitais de prestar atenção. Porque, às vezes, a gente diz assim, nós temos muitas vidas, tá? Olha, melhor do que a gente dizer que teve muitas vidas, é a gente dizer o texto e a palavra que ele utiliza. Então, olha lá qual é a palavra que ele utiliza. Muitas existências. Nós temos uma vida que nunca acaba. A morte não existe, tá? E essa vida, que é a vida de espírito, que vai se fazer desencarnado ou vai se fazer por intermédio de uma encarnação. Os dois casos possíveis que vão acontecer, tá? Ou está encarnado ou está desencarnado, tá? Só isso que vai poder acontecer. Então ele fala, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras. Mais ou menos, igualzinho aquele outra frase, mais aperfeiçoadas ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A gente diz que a gente está tendo a vida aqui na Terra, mas para nós, espíritas, para nós que entendemos e vivemos a doutrina espírita, mesmo que porventura o planeta Terra acabasse, a gente continuaria nossas existências, continuaria tendo as mesmas experiências, os mesmos vínculos, as mesmas relações, tudo exatamente da mesma maneira, em outros planetas, em outros orbes, em outros locais, sem nenhum prejuízo para o nosso desenvolvimento enquanto individualidades, enquanto espíritos. Então ele diz assim logo depois, ele diz assim, a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possam encarnar no corpo de um animal. Isso aqui é uma coisa boa para a gente poder desmontar totalmente da nossa cabeça que existe a possibilidade da gente encarnar num corpo de animal. Tá? Está colocando claro que a gente não vai, em nenhum momento, retornar na vida no patamar de animais. Uma vez chegando no reino hominal, não tem sentido a gente retrogradar, a gente ir para trás para viver num reino animal novamente. Não tem cabimento esse tipo de coisa. E ainda diz assim, as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, isso é uma informação importante que a gente gosta de deixar aqui, e por isso a gente copiou esse artigo, né, para a gente poder lembrar que depende dos esforços que a gente tem. Né? Então, quanto mais a gente se esforça, mais chance a gente tem de progredir. É igual fazer concurso. Né? Geralmente a gente chega para as pessoas que vão fazer concurso, a gente fala assim, estuda o máximo que você puder. Se você estudar o máximo que você puder, você pode passar e pode não passar. Agora, se você não estudar, a gente sabe que você não vai passar. Então, a nossa situação é o quê? A gente tem que se esforçar o máximo possível para poder tentar progredir, né? Tem gente que vai progredir, tem gente que não vai conseguir progredir. Mas, pelo menos, se eu não conseguir progredir, eu tentei. Eu me esforcei para progredir. Por isso, até, as informações, elas se casam, elas se complementam, elas são totalmente travadas, né? A gente pensa que a doutrina espírita são conceitos soltos, né? Vou fazer assim com os dedos, conceitos soltos. Eles não são conceitos soltos. Tem gente que pensa que os conceitos, eles se encaixam. Mas, na verdade, eles não se encaixam só. Estou fazendo aqui com a mão para ficar visualmente. Eles fazem assim, eles se entrelaçam, eles se travam de uma maneira tal que você não consegue dissociar uma informação da outra. Está tudo cravado uma coisa na outra. Então, você lê uma frase como essa daqui, desses esforços, e aí você vai lá, por exemplo, definição, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar as suas más inclinações. Então, a gente vai se esforçar para dominar a má inclinação
porque quando você domina a má inclinação, você está evoluindo espiritualmente, está evoluindo moralmente. Então, é disso que ele está falando nesse momento. Um pouco mais adiante, ele ainda diz: as qualidades da alma são as qualidades do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso, a encarnação de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar e conserva depois de se haver separado do corpo. Então, nós sempre teremos a mesma individualidade, sempre seremos o mesmo espírito que vai passar por experiências humanas que virão com características e situações e testes e provas e expiações e dificuldades, vicissitudes, etc. e tal, cada um com o seu cada um. A cada um segundo a sua obra, como dizia Jesus. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. E os não encarnados, ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, eu quando olhei isso daqui assim, esse texto aqui, ele é muito bacana, é muito legal para a gente, né? Porque ele mostra para a gente que os espíritos não encarnados ou errantes. O que isso significa? Que o espírito, ou ele está encarnado, ou ele está errante. Então, a palavra erraticidade, ela não é um local. Erraticidade é a qualidade de espírito errante. Tá? Então, isso é muito interessante a gente perceber que quando se fala assim, na erraticidade, é a mesma coisa que a gente pensar assim, quando nós estamos desencarnados, quando nós retornamos ao mundo dos espíritos, é isso que a gente está falando quando a gente está dizendo erraticidade, quando a gente está falando de espírito errante. De qualquer forma, nós fizemos aqui um resumo, também mais um slidezinho, né, desses assim poderosos, né, para a gente poder entender que o tempo todo o objetivo é a evolução do princípio inteligente. O tempo todo, tá? E aí, a partir do momento que esse princípio inteligente já evoluiu bastante, aí nós vamos ter a criação dos espíritos como simples e ignorantes. Uma vez criados simples e ignorantes, aí nós vamos começar esse grande ciclo de aprendizagem encarnado que vai se chavear com o ciclo de aprendizagem desencarnado. Então, nós vamos começar as nossas vidas de relações, as nossas muitas moradas, né? Depois vamos ter a morte do corpo físico, e aí vai ser passado um tempo desencarnado e até o momento que vai ser perguntado para cada um de nós, vai ser necessário um novo ciclo de aprendizado encarnado? Vai ser necessário uma reencarnação? Se a resposta for sim, então nós vamos voltar a esse ciclo novamente, né? Da mesma maneira, exatamente, mas exatamente da mesma maneira, da forma como colocou para a gente o Francisco, né? Nosso amigo, querido amigo Francisco, que mandou para a gente agora há pouco. Nascer, morrer, renascer ainda. Progredir sempre. Tal é a lei. Até o momento em que nós não vamos mais haver, não vai mais haver a necessidade dessa reencarnação. E aí a resposta não para essa pergunta significa que nós somos espíritos puros. Espíritos puros que não necessitamos de uma nova reencarnação. Mas aí eu coloquei essa seta aqui, essa seta pontilhada diferente, para poder mostrar que mesmo que não seja necessário, eventualmente um espírito puro pode reencarnar. Com que objetivo? Com o objetivo de missão, com o objetivo de uma tarefa, de uma ordem divina, de uma coisa divina, tá? Basicamente vão funcionar, vão trabalhar o tempo todo na construção de conhecimentos e da felicidade, auxiliando Deus em todas as suas necessidades, em todas as nossas necessidades. E finalmente chegamos então, né, já são 20h54, e nós chegamos, então, nos princípios fundamentais da doutrina espírita, no último princípio, que é a comunicabilidade dos espíritos. E aí nós trouxemos alguns slides para a gente pensar,
O primeiro, que diz assim: os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Aqui, assim, aquela questão 459, como a gente falou, tá? Podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos? Muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. O que acontece conosco quando participamos de uma maneira ativa da palestra, quando a gente assiste a palestra de uma maneira com muita atenção, quando a gente divulga a doutrina espírita, quando a gente participa dos trabalhos de caridade, quando a gente participa dos grupos de estudo, quando a gente está trabalhando positivamente, muitas das vezes a gente faz tudo isso porque esses irmãos, os bons espíritos, nos atraem para o bem. Então, mesmo que Francisco seja irmão, amigo hiper querido meu, mesmo assim, a gente não tem dúvida que espíritos do bem se aproximam, porque eu não tinha citado o nome dele, mas tinha pensado nele agora há pouco, né? Porque sempre que eu penso em Guarapari, eu penso naqueles que são aqueles companheiros que a gente está mais aproximado, né? Que a gente está mais próximo, que estão o tempo todo, né? Já saímos para conversar, já saímos para viajar, já saímos para bater papo, né? É o Hélio, é Carol, que a gente está sempre conversando, batendo papo de uma maneira mais ativa, é o Francisco, né? Então são companheiros muito próximos nossos, já são muito próximos nossos. Então esses companheiros, a gente pensa neles o tempo todo. A gente pensa neles, eles pensam na gente. Pensa neles, pensam no João. Aí eu estou preparando uma palestra aqui sobre o assunto. Aí o cara está lá em Guarapari, manda uma frase, e essa frase, Francisco, essa frase, eu vou ter que preparar um slide com essa frase. Tem que inserir essa frase aqui nesse texto. Entende? Porque isso daqui é mostrando para a gente que é uma frase que a gente tem que anexar aos princípios fundamentais da doutrina espírita, que está lá escrito no túmulo de Allan Kardec. Mais uma vez, para a gente poder lembrar. E aí eles continuam dizendo assim, que as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, para a gente poder separar, né? Para a gente poder separar, porque tem aquelas comunicações, psicofonia, psicografia, que são aquelas mais diretas, né? Mais ostensivas, mas também temos o tempo todo as nossas intuições, o tempo todo eles estão dando dica para a gente. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava fazendo uma coisa muito errada, tá? Eu estava fazendo uma coisa muito errada, tá? Não vou dizer o que era, mas podem crer que era muito errada. Na hora que eu estava fazendo a coisa, eu ouvi lá dentro de mim, Eduardo, o que você está fazendo? Né? Foi mais ou menos assim, nesse nível. Imaginem vocês, você está fazendo uma coisa muito errada, e aí teu anjo da guarda chega perto de você e fala para você assim, Ei, Eduardo, que você tá, tipo assim, o que você está fazendo? E aí eu parei, né? Aí eu parei, claro que eu parei. Não continuei o que eu estava fazendo. Tá? Então, quantas vezes a gente não recebe essas dicas? Quantas vezes a gente não recebe essas intuições? Quantas vezes a gente não recebe? Quantas vezes a gente não está assistindo o estudo e a gente fica com vontade de cooperar, de falar, de bater papo, de dizer, né, de participar do estudo de uma maneira mais ativa? Quantas vezes não acontece isso? Então, meus irmãos, vamos participar mais, vamos nos entregar mais, vamos ouvir mais os recados que chegam para cada um de nós. Vou repetir aqui para vocês. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações.
As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Aqui é um daqueles casos que a gente estava conversando agora há pouco, tá? Que eu falei assim que, infelizmente, a gente vê vídeos em que o companheiro diz assim, não pode fazer evocação, né? Aí dá vontade de chegar para o companheiro e falar assim, amigo, mas lá no livro dos médiuns, na capa do livro dos médiuns, está dizendo assim, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Se o livro dos médiuns é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, é porque pode fazer evocação. E aí o que está lá na introdução do livro dos Espíritos? Introdução 6. Isso aqui é um dos itens que está lá na introdução. Copiado e colado aqui na nossa tela. Eu só pintei de verde, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, amigos, inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer-nos. Então, pode evocar? Pode evocar. É conveniente evocar a qualquer hora? Não é conveniente evocar a qualquer hora. Aí é que entra o nosso bom senso, aí é que vai entrar o nosso critério, o nosso preparo, a nossa educação mediúnica, tá? Por quê? Porque quando a pessoa, né, ela vai ser evocada, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de considerar que a gente está falando de espíritos. E esse espírito pode estar, né, em situação que não está em situação boa para fazer uma comunicação. Aí a gente vai lá e vai ficar perturbando o nosso irmão? É isso que a gente tem que pensar, tá? Como será que está o meu irmão? Será que ele está bem o suficiente para fazer uma comunicação? Então vamos pensar com muito carinho, né? Agora, daí a dizer que não pode fazer evocação, aí você já está indo contra o que está escrito dentro do livro, tanto do livro dos médiuns, como está dentro do livro dos espíritos, aqui em introdução 6. A gente vai encerrar o nosso trabalho para a gente poder classificar e mostrar a hierarquia que Kardec possuía, né? Porque Kardec fez todo esse trabalho, trouxe para nós essa doutrina consoladora, né? Esse consolador prometido por Jesus, e ele foi muito amparado no desenvolvimento dessa tarefa. E aí, a gente pegou o finalzinho do livro lá dos prolegômenos, né? Na parte final dos prolegômenos está escrito assim, os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que na busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São o orgulho e a ambição, por isso que eu pintei os dois aqui de vermelho. O orgulho e a ambição são um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Está lá em Prolegômenos. Então eu queria dizer a todos os nossos irmãos da nossa imensa alegria de ter estado essa 1 hora aí com vocês. Paz em Cristo Jesus. Nós vamos chegando aqui ao final da tarefa e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Deus Pai amado, nesse momento nós louvamos o teu santo nome. Queremos, em primeiro lugar, te agradecer pela bendita decisão que tomamos de hoje aqui estarmos juntos em teu nome para estudar, refletir, pensar um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita.
Queremos te agradecer pela existência do Evangelho, pela existência da doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Queremos te agradecer pela presença amiga e generosa desses benfeitores espirituais, da falange do Dr. Bezerra de Menezes, que durante todo o transcorrer da tarefa estiveram ao nosso lado, vibrando em nosso benefício, trazendo para cada um de nós os melhores recursos da espiritualidade, de modo que cada um de nós terminamos a reunião de hoje em bom estado, felizes, alegres por estarmos aqui participando desse estudo. Queremos, nesse momento, pedir em favor de todos os nossos irmãos que sofrem na humanidade. Onde quer que haja um irmão nosso sofrendo, que esses benfeitores espirituais possam recolher todas as energias da natureza do nosso planeta, todas as energias dos laboratórios do espaço, manipulando essas energias e ajudando a cada um desses nossos irmãos que estão sofrendo. Onde houver dor, Senhor, nos hospitais, nos CTIs, aqueles irmãos doentes que estão em casa, aqueles nossos irmãos apenados que estão nos hospícios, que estão nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que não têm casa, que não têm aonde ir, todos aqueles que precisam de ajuda, Senhor, humildemente te pedimos todo o auxílio para cada um deles. Mas ainda queremos te pedir que cada um de nós possamos ter encerrado nesse momento o trabalho do passe espiritual, que nos sintamos bem, seguros, e que a nossa água que faremos uso, para quem tenha colocado a água para fluidificar, que possa fazer uso dessa água da melhor maneira possível. Que as bênçãos de Deus se façam para todos nós, graças a Deus. Então, dessa maneira, nós nos despedimos de todos vocês, queridos amigos. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um de vocês. Que as bênçãos de Deus se façam para todos nós. Tudo de melhor para todos nós. Nós vamos encerrar aqui a transmissão. Um beijo para todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.